Salve mais uma vez para você que está acompanhando a gente aqui no Lupus em Fábula. E eu, mais uma vez, estou aqui com o amigo Marcos Keller. Tudo bom com vocês? Tudo bom contigo, Grola? É um grande prazer estar aqui para tirar aquelas dúvidas. Sabe aquelas dúvidas que ninguém tira? Que você só vê escrito e você fala, deve ser isso, deve ser aquilo, qual é que é? Estamos aqui para tirar. Hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes, que é nomenclaturas, meu querido. E o que elas significam e o que elas são. A gente já comentou aqui um pouquinho que a gente para evitar confusão, principalmente em relação aos alunos que estão entrando no meio do tarô e tal, a gente criou algumas definições, um glossário básico para a gente evitar a confusão. Por quê? Porque tem muita gente que faz uma bagunça, fala método quando foi método, o método da Cruz Celta, o método das três cartas, e aí tem um método europeu, americano, e aí cria uma confusão na cabeça do cara. Então a gente definiu o seguinte: quando a gente fala de uma Cruz Celta, 3 cartas, passado, presente e futuro, para a gente isso a gente chama de sistema. E os métodos? Os métodos a gente vai falar agora, certo? Mas antes de falar sobre os métodos, já aproveita e, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho e dá um like aí, dá um joinha, porque o joinha ajuda bastante a gente. E aí, vamos seguir falando dos métodos. Cara, antes de começar, qual que é o teu método favorito? Hoje. Eu gosto, hoje eu uso muito mais, assim, acho que, sei lá, 90% das vezes eu uso o método europeu. Eu também tenho me focado bem mais no método europeu. E, aliás, aproveitando que a gente vai falar isso, eu já vou pegar 2 baralhos aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou deixar na mão aqui. Eu costumo ter um baralho separado em europeu e um baralho misturado em americano. Esse que está aqui comigo é o método americano. Mas, Keller, do que eu estou falando, cara? O que raios é o método europeu e o método americano? Enquanto eu Vamos lá pego que o meu agora eu outro vou baralho aqui. explicar. Agora eu vou explicar para você usando gravata. Para vocês que tá aqui. Você aí que usa gravata no trabalho, eu espero que não seja seu caso, senão sua vida é muito triste ter que usar gravata todo dia no trabalho. Ou você tem muito dinheiro, tua vida é muito feliz. Que é o seguinte, já percebeu que tem aquele método europeu de gravata, que é o Windsor alguma coisa? Que é um nó que você desce, aí você passa por dentro, aí você vira pelo outro, aí você inverte não sei aonde, aí você joga para dentro, aí você puxa, ele fica bonitinho. Ele é um pouco mais complexo, tem mais informação, mas fica, ó, estilosinho, parecendo um cavaleiro. E tem o Filé. método americano, e tem o método americano de gravata. Que você vai lá, dá um nó, estica, fica meio torto, mas você fica arrojado. Você está no estilo clássico da roupa, mas você tá arrojado. Tarô é tipo isso. Existe o método europeu que você vai utilizar 2 cartas por posição. Então, se eu vou ler passado, presente e futuro, eu vou lá no passado, eu tiro um arcano maior e um arcano menor para passado. Um arcano maior e um arcano menor para presente. Olha aí, um arcano maior, um arcano menor para futuro. Esse é o método europeu. E por que esse método é bom, Grola? Esse método é interessante porque ele te dá nuances muito mais precisos sobre cada posição. Com um detalhe, as interpretações são mais lentas, porque você tem que interpretar as 2 cartas com um único significado na posição. Então, são 2 coisas que levam a um significado só, certo? Então, você tem situações como essa que já está na ponta, aonde, pô, isso aqui é sensacional, isso é incrível, tá? Lembrando que eu estou usando aqui o Hermetic Vision, tá? Que Lindíssimo. para quem participou do financiamento deve estar recebendo, para quem não participou deve entrar nas lojas no fim de setembro, tá? Então isso aqui é um 10 de copas desculpa, um 10 de ouros com sol. Pô, isso aqui é sensacional. Isso aqui, se você estiver falando Dinheiro de negócios, sobrando. pô, tá pulando, dinheiro pulando pela, pelo rolê todo. Mas esse tipo de tiragem, ele pode dar nuances, muitas vezes, não muito bons, numa carta que é considerada relativamente bacana dentro do arcano maior. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma outra carta aqui. Uma carta Ela te desafia na hora da compreensão. E você tem que dominar muito bem as cartas sim, e dominar possíveis conexões entre elas, né? é. Por exemplo, eu peguei um 9 de espadas com o sol. Lembrando que o 9 de espadas é aquela carta extremamente opressiva, certo? Agora, um 9 de espadas com o sol indica que
nesta situação extremamente dramática e opressiva, você brilha. Então você é um cara que se vira muito bem nessa situação de crise. Então uma carta que é potencialmente ruim no arcano menor, quando combinada com o arcano maior, ela pode não gerar um significado tão drástico. Mas o contrário também é válido. Certo? Eu vou Uma pegar coisa aqui, não ser tão boa, né? vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um arcano maior. Aqui, olha a criança aqui. Voltando àquele arcano menor que a gente tinha lá, que é o 10 de moedas, a carta de ganho de lucro. Quando ela vem com a torre. O que você me fala disso aí, Kelão? Isso aí quer dizer que você é um vendedor de caixão no meio de um desastre natural. É isso. Você tá lucrando com a desgraça alheia, o bagulho tá destruindo e tem dinheiro entrando. É, A que preço você tá lucrando, né? é. Ou também, eu gosto de olhar para isso aqui. Isso aqui, por exemplo, é um lucro, é um ganho maldito, cara. É um dinheiro que acaba com você. Que vai te dar sofrimento, pode ser também. Exatamente. E esse tipo de nuance você só consegue com o método europeu. Por quê? Porque você vai combinar um arcano menor com o maior para conseguir um significado de leitura. Certo? Já no método americano, você vai pegar o seu baralho completo e vai misturar maiores e menores. Porque ele quer ser rápido, ele quer ser dinâmico, né? Ele quer analisar a situação de maneira rápida e com a informação dada. Então o que vai acontecer? Você vai lá, passado, presente e futuro. Pode sair no passado maior, no presente um outro maior e no futuro um menor. Então você tem uma simplificação daquilo. É um pouco mais fácil para você ler, é um pouco mais dinâmico, mas você perde nuances. Quem gosta de investigar a situação, que é o meu caso, por exemplo, deixa a desejar. Ele é um método ágil. Né? Ele É um bem método ágil. ágil. Ainda a gente consegue separar outros dois métodos que são derivações desses, certo? Que é basicamente você tem um método que é muito usual para quem está começando a estudar tarô, que é um método onde você tira os arcanos menores e você vai jogar só com os maiores. Então você vai pegar o teu baralhinho de arcanos maiores e só vai usar este baralho, certo? Muito comum para quem está começando a aprender tarô, porque primeiro vai aprender pelos arcanos maiores e depois faz a extensão e aprende os arcanos menores, né? E aí você vai ter dois grupos. E é totalmente compreensível, né? Vamos lembrar, sim, galera, que você decorar a chave para compreender todas as quase 60 cartas é um trabalho, então ok. É compreensível, dependendo da questão e do sistema que você está usando, é indicado. É suficiente. É suficiente, entendeu? Aqui você tem um método que seria só arcanos menores, tá? São só os arcanos menores aqui, que é muito usual na cartomancia, né? Tem gente que tira a carta com baralho comum, com baralho de pôquer, então, quando você tira a carta com esse tipo de baralho, a cartomancia é feita só com arcanos menores, certo? Funciona. Muito Também bem. funciona, muito bem, entendeu? Então, aqui, de cara, a gente pode falar de 4 métodos, que é só maiores, só menores, o método americano, que mistura os dois decks, e o método europeu, que separa os decks, e para cada posição no sistema, você tem 2 cartas. Tá? Lembrando que cada um deles tem suas vantagens, desvantagens, depende do sistema que você está tirando, depende do argumento, que é a questão que o consulente te trouxe, depende de e depende do tempo que você leva para interpretar aquele sistema. Certo? Tem mais um método aí que é pouco mencionado, né, Keller? Sim, ele é um método que ele ainda está em uso no seu país de origem, né, para alguns grupos ou cartomantes antigos, mas no mundo ele está em desuso, que é o famoso método, aliás, o não tão famoso, método italiano. O que é o método italiano? Você vai usar um arcano maior e 2 arcanos menores por situação. Então, por posição, vai 2 menores e 1 maior. Isso é muita carta. Qual é que é a ideia do método italiano? É você conseguir analisar situações conflitantes. Então, você pode ter, por exemplo, nessa tiragem que o Grola levantou, que você tem um sol, um 9 de espadas e um 10 de moedas. Você tem ali o quê? Muita grana, uma situação muito boa, mas que você não sente nenhum tipo de satisfação ou você é oprimido por ela. Sei lá, você é um youtuber de sucesso,
que não aguenta mais a situação de você estar sendo visto, de você ter que manter aquilo, de você manter aquela estrutura. Então, ela dá situações conflitantes, ela tem um outro nuance ali. Essa é a ideia de que a vida humana ela é complexa. Uma cruz celta desse jeito, você tá maluco, você surta, porque são 30 cartas na mesa. Isso é muito louco. E é interessante também sobre esse método que ele é muito pouco relatado, né? A gente está tentando Sim. levantar informações sobre ele para tentar fazer um compilado e explicar melhor as mecânicas e os funcionamentos desse método. É bem Sim, isso interessante. mesmo que eu citei aqui, ela é uma reconstrução. A gente não tem certeza se era exatamente essa a proposta do método lá atrás. Tem uma outra coisa que eu quero acrescentar. Se você inclusive tiver mais informações sobre esse método e quiser conversar com a gente, seja bem-vindo. A gente gostaria de receber mais informações. Tem uma outra, tem um outro método, um quarto método, que eu vou dar aqui breaking news, hein? Né? Que tá É um quarto que, na caindo verdade, é um sexto, né? Que se a gente pegar os só maiores, outros, é só menores, verdade. você já vira um sexto. Já vi no sexto. Que é um método que a gente, eu e o Grola, já estávamos investigando ele e a gente descobriu mais pessoas recebendo ou tendo contato com esse método ou desenvolvendo ele também. Que a gente fala um pouquinho dele no nosso curso, no Tarô, Mitos Modernos e a Cultura Cultura Pop, pop. Arcanos Maiores, a gente vai falar um pouquinho dele, no Arcanos Menores a gente fala também, e nós não vamos desenvolver aqui porque a gente está compreendendo ele. Não vamos ser irresponsáveis de É, divulgar isso abertamente aqui. Porém, a gente já conversa com nossos alunos, porque os alunos também ajudam a testar. A gente ali, uhum, a gente testa, a gente pratica, a gente estuda o que que é. E você está super convidado a pertencer a esse grupo com a gente. exatamente. Então, brevemente, aí, assim que a gente tiver uma exploração maior sobre esse método, a gente volta a falar aqui em vídeo. Tá? Mas Ah, é louco. uma dúvida que sempre aparece para mim, em relação, principalmente ao método americano e ao método europeu, é o cara falando tipo, cara, mas como é que eu faço? Porque você tem num deck é todo misturado e no outro você precisa separar. Como é que você gerencia isso numa tiragem? Então, aqui não tem outra alternativa. Se você quer fazer isso essa troca de maneira rápida, tenha dois decks. Né? Você precisa ter um deck separado misturado em método americano e um deck separado em método europeu. Esses que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, são os novos, né? São os HKTs novos que eu venho mostrando aí um pouquinho há pouco tempo, que acabaram de sair da gráfica, logo mais estão no mercado. Este aqui é um HKT que ele está em método americano. Já o Hermetic Vision, que é o que eu mostrei para vocês ali, ele está separado. Então, eu sempre deixo um baralho separado e um baralho misturado. É exatamente por isso que eu gosto muito de fazer tiragem com aquelas edições da OS Games do Reader White que são menores, né? Que eles têm o tamanho do baralho de Bridge, se eu não me engano, que é o Pocket. Eles chamam de Pocket. Sim. Então, eu tenho lá um Radiant White nesse formato e um Universal White, eu não sei, ele estava aqui, mas não tá, que é o que vem numa latinha. Os dois têm o mesmo tamanho, eles são pequenos, porque é bem rápido para embaralhar. Um deles está em método americano, o outro está em método europeu. Não são meus únicos baralhos de tiragem separados, tá? Eu tenho também lá um HKT2 em americano e um All-Type Tarot em europeu. Então, assim, eu sempre deixo baralhos já separados para manter agilidade realmente num processo de atendimento. E uma dica de quem tira faz tempo, minha e do Grola aqui para você. Se você vai ter dois baralhos para fazer isso, para tirar na agilidade, tente escolher baralhos que sejam visivelmente diferentes. Porque para você confundir carta, misturar e aparecer duas torres num dos baralhos é muito fácil. Então é importante você ter, por exemplo, sei lá, um HKT que tem aquela cor chapada, né, e a imagem está de fundo como marca d'água, e o Hermetic Visions, que a cor é bem colorida e você vai notar a diferença. As imagens são as mesmas, as informações são muito parecidas, mas são diferentes visualmente. Eu tenho umas costas diferentes, que é para você não cometer umas gafes aí que às vezes acontece. Aí que tá, só tem um único problema nessa relação que o Keller falou do HKT4 com o Hermetic Vision. Verso do HKT4, verso do Hermetic Vision. Eles têm o mesmo Aí você se verso. ferrou. Por quê? A ideia do mesmo verso é permitir que você consiga intercambiar e customizar o teu deck principal. Se você acha que Isso é uma aquela sacada carta tão grande.
que você... Cara, o HKT tá com muita simbologia, eu ainda estou estudando, eu queria usar para tiragem, mas essa carta X eu ainda não sei, eu queria ver imagem. Então você pode pegar a tua carta do HVT, né, do Visions, e trocar com HKT, e aí você customiza. Tá? E aí, para quem participou do financiamento coletivo, ainda tem o Legacy, que tem baralhos históricos, que também Muito tem o legal. mesmo verso para você intercambiar e montar, customizar teu deck da maneira que você desejar. Então, assim, enfim, como eu estou acostumado, porque eu crio os baralhos, né, praticamente, que junto com o Marcelo, e no caso do Visions com o Douglas, tá, mas o HKT, que é o mais comum, eu bato, enfim, não importa se ele está virado ou não, eu sempre gosto de conferir as cartas antes, né, então eu sei se tem carta entrando a mais ou a menos. O problema é ter carta dobrada, né? Isso você tem que tomar cuidado Né? sempre. Mas montar o seu baralho é uma sacada tão legal. Parabéns pra você e pro Marcelo, que isso é uma ideia Valeu. fantástica. Porque às vezes você tem mesmo, eu gosto tanto da força nesse baralho. Nossa, essa torre aqui tá legal, né? Você consegue montar isso. É quase um Magic. Pra quem for das Claro. antigas aí, montar seu deck de Magic. É isso aí. Pessoal, eu espero que essa visão que a gente deu aí sobre os métodos tenha clareado, tá? Tem muita gente que tem, e lembrando que a gente tem esse glossário, a gente vai chamar de método americano, europeu, só maiores, só menores, italiano, e outros métodos de tiragem, e sistemas quando forem os spreads, né? Spreads, enfim, as tiragens em si. Então a gente fez aí o vídeo da Cruz Celta, fizemos um vídeo de entrevista com o deck lá atrás, tá? Então a gente vai usar esses termos para facilitar para a pessoa realmente não misturar. Lembrando que a maioria dos sistemas suportam todos os métodos. Um ou outro, eventualmente, não, este sistema usa um método só arcanos maiores. No curso a gente tem por exemplo, um método que é assim. Este método usa só arcanos menores. Este método é melhor que o europeu. Né? Mas a grande maioria dos métodos, dos sistemas, te dá suporte para qualquer método que você quiser usar. Vai do teu tempo e da flexibilidade que você tem para interpretar. Exato. Beleza? E, pessoal, lembrando que este vídeo está acontecendo enquanto está rolando a turma de arcanos maiores do Mitos Modernos, mas se você, além de tarot, se interessa também por runas, o Kusa tem um experimento muito legal no YouTube, que é o Runitober, que vamos deixar o link aqui na descrição. Um jeito diferente de você aprender runas, ele falou, cara, em vez de eu fazer o curso teórico primeiro e depois começar explorações práticas, eu vou chamar a galera que nunca teve uma experiência prática com runas e a gente vai fazer primeiro uma coisa prática que é muito bacana, que é o projeto Runitober, que ele já tem uns 2, 3 anos, certo? Então ele vai trazer você primeiro para um experimento prático de uma semana, tá? Um pouquinho por dia durante uma semana. E aí depois, se você gostar mesmo, se quiser se aprofundar mais, vai ter o curso também do Runologia, tá? Primeira turma do Runitober está esgotada, ainda tem vagas para as outras. Cada semana de outubro vai ter uma turma de Runitober. Então, se você se interessar, vai no link aqui, que esse experimento é muito legal. E aí. Um detalhe. Perdão, Bruno, vai lá. Não, e aí é o seguinte, é um jeito diferente, porque você vai ver primeiro a prática do negócio, e aí depois, para quem se interessar, vai ter o cursão mesmo, onde ele vai mostrar toda a teoria do rolê. E um detalhe importante, cara, fique bem atento para participar, para correr atrás das turmas, porque é como se fosse uma tutoria. Você vai ter uma relação direta com ele ali, direta com o professor, vai estar explicando, vai estar fazendo coisas, vão estar resolvendo problemas magisticamente junto com o Runa, provavelmente ali no mesmo tempo. Então é um processo, é uma dinâmica diferente de aprendizado. Fica ligeiro que vale muito a pena. Isso aí. E aí, pessoal, aproveitando aqui, estou guardando, tá? Brevemente falaremos mais do HKT4 e dos outros HKTs, né? Para quem não acompanhou os tweets e Instagrams aí que a gente fez, falar em vídeo, que é mais legal, e Hermetic Vision, que logo mais aí já devem estar disponíveis para quem fez o financiamento coletivo e para quem quer comprar as peças ainda lá na loja da Diamond, junto com os outros tarô dos deuses, o All-Type Tarot, que muita gente gosta, uma hora eu vou parar para falar dele aqui também, entendeu? Todo o projeto que É meu levou ao preferido. All-Type Tarot. E é isso aí. E se você gostou desse vídeo sobre métodos, tem vídeo sobre sistemas rolando. Assiste lá o vídeo da Cruz Celta, assiste entrevista com o deck, assiste os vídeos do tarô do Rider White, assiste tudo aí. E Mind Eye, galera. Vai visualizar que é bom. Sim, sim, sim. Inclusive, em breve, quem sabe a gente não fala sobre exercícios do tarô na visualização?
Aguarde, aguarde, aguarde. Mas a galera precisa treinar para isso. Por favor, né, gente? Vamos fazer. Um abraço aí para Tchau, todo tchau. mundo.